Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai analisar uns documentos de um processo bem específico. É a ação do Evandro Lima de Almeida contra a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres. Isso mesmo. E o ponto central aqui é o passe livre interestadual, aquele benefício para pessoas com deficiência, né? O autor teve o dele cancelado. Exato. E ele diz que foi um cancelamento indevido, que isso impediu ele de fazer um concurso público. E agora está pedindo indenização e, claro, a reativação do passe. Perfeito. Para entender isso, a gente está usando a petição inicial dele, a defesa da NTT, que está resumida na sentença, e a própria sentença da Primeira Vara Federal de Itaperuna, lá no Rio. Vamos então destrinchar o que cada um disse e como o juiz decidiu, né? Legal. Vamos lá então, começando pelo Evandro, o autor. Ele se apresenta como pessoa com deficiência. Tem ceratocone bilateral. Apresentou um laudo médico que indica visão corrigida 20/30 nos dois olhos e que a condição progride. E também se diz hipossuficiente, de baixa renda. Certo. E ele já tinha o passe livre, né? O número era SPL 279399. Ele até chegou a emitir passagens para um concurso em Nova Iguaçu. Auditor fiscal, um salário base de quase R$ 13 mil. Pois é. Só que aí, em julho de 2024, veio a surpresa. Um e-mail da ANTT, informando o quê? Indeferimento cancelamento da credencial dele. E qual foi a justificativa, segundo ele? Ele relata que foi por causa de um novo sistema do passe livre que a ANTT implementou naquele ano. Isso. E ele diz que esse sistema novo era, assim, cheio de problema. Dava erro direto. Coisas tipo indisponibilidade na consulta dos dados no BPC. Ou então, informava que ele não atende aos critérios. Isso mesmo ele estando no CadÚnico. Entendi. Então a tese dele é que a NTT foi negligente na hora de implementar esse sistema novo. E que essa negligência levou ao cancelamento errado e, consequentemente, ele perdeu a chance no concurso. Exatamente. Por isso ele pediu duas coisas. A reativação urgente do passe, porque tinha outro concurso, acho que no DF, e uma indenização por perda de uma chance, calculada em 6 meses do salário do cargo que ele perdeu. Deu mais de R$ 77 mil. É um valor considerável. E aí entra a defesa da NTT. O que eles disseram? Olha, a NTT não focou tanto nos problemas do sistema que o Evandro apontou. A linha deles foi outra. Qual? Eles sustentaram que o cancelamento aconteceu porque o autor não conseguiu comprovar a deficiência, nos termos do novo sistema. Então o foco foi na regra nova. Exatamente. Tinha um requisito-chave que entrou em 2024. A pessoa precisava estar inscrita no Cadastro Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência, o chamado Cadastro Inclusão. E o Evandro não estava nesse cadastro? Segundo a NTT, não. E para ele, sem essa inscrição, não tinha como ter o benefício no novo modelo, que era digital. Simples assim. Entendi. Então temos um conflito claro. Autor falando de falha no sistema, a NTT falando de falta de requisito formal novo. Como que o juiz analisou essa situação toda? Bom, a sentença foi bem direta ao ponto principal, que é a lei que criou o passe livre, a Lei 8.899 de 94. Ela diz que o passe é para pessoas com deficiência e comprovadamente carentes. Ok, os dois requisitos. E onde pegou no caso dele? Pegou na comprovação da deficiência. E aqui tem um ponto bem interessante. Qual? Tinha um laudo pericial do INSS no processo, só que esse laudo foi feito para fins de trabalho, sabe? Para avaliar a capacidade laboral. E o que esse laudo dizia? Ele concluiu que o Evandro não tinha incapacidade para o trabalho, levou em conta a visão corrigida dele, 20/30. Peraí. Mas incapacidade para o trabalho não é exatamente a mesma coisa que deficiência para fins de um benefício como o passe livre, né? Não, o próprio juiz reconheceu isso na sentença, são conceitos diferentes. Então, como esse laudo do INSS influenciou a decisão sobre o passe livre? Foi uma questão de interpretação. O juiz ponderou que, embora não sejam a mesma coisa, aquele laudo, ao dizer que ele tinha capacidade para o trabalho com a visão corrigida, sugeria que não havia um impedimento significativo para a participação social dele, sabe? Pelo menos não nos termos específicos exigidos pela lei do passe livre. Entendi. Então, para o juiz, mesmo com diagnóstico de ceratocone, a prova que estava no processo, incluindo esse laudo do INSS, não demonstrava a deficiência no nível ou do jeito que a lei do passe livre exige. Exatamente essa leitura. E tem mais um fator que pesou muito.
o ônus da prova. Ah, a famosa regra de quem alega tem que provar. Isso. O Código de Processo Civil, no artigo 373, inciso 1, é claro. Cabia ao Evandro provar que ele tinha direito ao benefício, e o juiz entendeu que ele não conseguiu fazer essa prova, especialmente considerando as regras novas. Mas ele apresentou o laudo médico inicial, né? Sim, mas aí entra outro detalhe. O juiz ressaltou que, em um momento do processo, o autor teve a chance de pedir para produzir mais provas, talvez uma perícia específica para o caso. Só que ele, o autor, expressamente disse que não precisava, que os documentos que já estavam lá eram suficientes. Isso está registrado no evento 30 do processo. Nossa, então ele meio que limitou as próprias chances de provar o ponto dele na visão do juiz. Foi o que o juiz entendeu. Se ele não provou o direito, não se pode culpar a NTT por ter cancelado um benefício que, segundo as provas do processo, ele não teria direito. E qual foi o resultado final, então? A decisão? A ação foi julgada improcedente, ou seja, todos os pedidos dele, a reativação do passe e a indenização foram negados. E até uma possível liminar, aquela decisão rápida no início para garantir o passe provisoriamente, foi revogada. Entendido. Então, o caso não girou em torno de se o sistema da NTT falhou ou não, mas sim sobre se o autor conseguiu provar, dentro do processo e com as regras atuais, que ele realmente se enquadrava nos requisitos da lei para ter o passe livre. E, segundo o juiz, ele não conseguiu. Exatamente. A decisão acaba destacando muito isso, a importância de apresentar as provas corretas no processo judicial. E também mostra como a definição de deficiência pode ser bem específica para cada lei, para cada benefício. Não é algo único. É verdade. Uma coisa é o diagnóstico médico, outra é a capacidade para o trabalho. E outra ainda é o critério específico para um benefício como esse. Precisamente. Fica aí uma reflexão interessante, né? Esse caso mostra como a modernização, a digitalização dos serviços, a mudança de regras, podem acabar criando, talvez, sem querer, novas barreiras para quem já tinha um direito. E levanta aquela questão: qual é o limite entre a condição médica de uma pessoa e o enquadramento legal, às vezes bem rígido, para acessar uma política pública? É algo para se pensar.